Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro Revelações da Bíblia. Nós estamos estudando o livro de Lucas. O tema é o Ministério de Jesus na Galileia, parte 4. Introdução do nosso estudo. Na sequência de nosso estudo sobre o ministério de Jesus na Galileia, parte 4, nós estamos estudando os assuntos registrados no capítulo 8. E neste capítulo nós vamos estudar os seguintes pontos. Em primeiro lugar, as mulheres que assistiam Jesus. No segundo ponto, a parábola do semeador. No terceiro ponto, a parábola da candeia. Depois, no quarto ponto, a família de Jesus. E, em último lugar, vamos contemplar as curas e milagres de Jesus registrados neste capítulo 8 do livro de Lucas. Item 1 da lição. As mulheres que assistiam Jesus. Jesus sai da cidade de Naim e toma um caminho itinerante na Galileia, de cidade em cidade, agora também com a companhia de notáveis mulheres que experimentaram um novo nascimento pela ação do Espírito Santo, as quais nós podemos citar Maria Madalena, da qual haviam saído 7 demônios, Joana, a esposa do procurador de Herodes, Susana e tantas outras mulheres que sustentavam financeiramente o ministério de Jesus, com seus próprios bens. Jesus mostra a sua disposição inclusiva da companhia das mulheres ou da companhia feminina em seu ministério, quebrando todos os paradigmas de exclusão da mulher na sociedade daquela época. Portanto, as mulheres, elas, naquela época, não podiam frequentar os cultos nas sinagogas e nem aprender as letras, e sempre era colocada em situação social inferior. Jesus mostra, a partir destas mulheres que participaram ativamente do seu ministério, que ele não tinha qualquer preconceito ou ações carregadas de misoginia para excluir as mulheres. Ao contrário, Jesus coloca em destaque a importância da beleza, da voluntariedade, da capacidade de trabalho e da inteligência da mulher, e abre então a oportunidade para que elas sejam bem-vindas e acessem a plena comunhão com o Filho de Deus para o anúncio do reino dos céus. Isto está registrado em Lucas capítulo 8, versículos 1 ao 3. Jesus viu nestas mulheres virtuosas a generosidade abundante na alma de cada uma delas, de forma desprendidas de possessões materiais e consagradas integralmente ao Evangelho de Cristo. Para Jesus, não existe diferença entre homem e mulher, como se apregoa por aí. Pois, biblicamente, homens e mulheres são um só em Cristo Jesus. Na carta aos Gálatas, capítulo de número 3, versículos 26 ao 29, diz assim a palavra do Senhor. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo,
de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Passemos agora para o item 2, que fala sobre a parábola do semeador. E, nesse sentido, vamos falar diretamente do significado desta parábola. Se pode realizar uma leitura no livro de Lucas, capítulo 8, versículos 4 até o 15, onde Jesus proferiu essa parábola para um ensino espiritual. Jesus profere para os seus discípulos e ouvintes em algum ponto da Galileia o terceiro sermão para explicar sobre o que é, em sua essência, o reino de Deus. E desta feita, Jesus anuncia a parábola do semeador e seu significado, caracterizada pela relação de um semeador, Deus, uma semente, a palavra de Deus, e 4 tipos de solo, a fé do ser humano. Então, observe que Jesus escolheu aqui 3 elementos base para explicar o que é a essência do reino dos céus, com respeito ao plano de salvação. Usou o fator semeador como representatividade do próprio Deus, a semente como a representatividade da palavra de Deus e os 4 tipos de solo como os 4 tipos de fé internalizada nas pessoas. Então vamos ver quais foram cada tipo de fé internalizada na pessoa quando esta recebe a palavra. Então, o primeiro solo, Jesus contando a parábola, ele diz que parte da semente, e vocês podem observar aí na primeira coluna aqui deste quadro sinótico, nós temos os tipos de terra e a explicação espiritual de Jesus para esta situação. Então, Jesus disse que o semeador, ao jogar a semente, parte da semente caiu ao longo do caminho, primeiro tipo de solo, e foi pisoteada pelas pessoas e as aves dos céus comeram. A explicação espiritual para esta semente que cai ao longo do caminho é que as pessoas que estão ao longo do caminho são os que ouvem a palavra, mas vem o diabo e arrebata-lhes a palavra do coração, para que não creiam e não sejam salvos. Portanto, não nos interessa ter esse tipo de fé. Segundo solo, Jesus diz que parte da semente caiu sobre a pedra e, tendo germinado, secou por falta de umidade e profundidade. Estes, na explicação espiritual com relação à fé, é os que estão sobre a pedra e que, ao ouvirem, acolhem a palavra no coração com alegria, mas não têm raízes aprofundadas, pois creem apenas por um momento e, na hora da tentação, desistem do Evangelho. Este solo também não interessa ao ser humano para ser salvo. O terceiro, tipo de solo, parte da semente caiu sobre espinhos. E os espinhos, nascendo com ela, abafaram-na. Jesus dá a explicação espiritual disso dizendo
Estes que estão sobre os espinhos são os que ouviram a palavra, mas caminhando sob o peso dos cuidados, da riqueza e dos prazeres da vida, ficam sufocados e não chegam à maturidade. Abandonam da mesma forma o evangelho. Este tipo de fé e de solo não nos interessa. Por último, Jesus diz que parte da semente lançada pelo semeador caiu em terra fértil, germinou e geraram até 100 vezes mais da quantidade original de semente. Na explicação espiritual, Jesus diz: os que estão em terra boa, ou seja, caiu em terra boa, são os que têm ouvido a palavra com coração nobre e generoso. Conservam-na e produzem fruto pela perseverança. Não se fazem apóstatas, continuam consagrados a Deus para receber a salvação e vida eterna. Portanto, esta foi a explicação que o Senhor deu sobre a parábola do semeador no que diz respeito ao plano de salvação, usando 3 fatores básicos para essa explicação: o semeador, Deus; a semente, a palavra do Senhor; e a terra, o tipo de terra, a fé, que é internalizada na pessoa. Que para nós é interessante que sejamos sempre a terra boa, que ouve a palavra, que guarda no coração, ou seja, pratica, e não se separa dos preceitos divinos. Quais são os propósitos da parábola do semeador neste sentido? Vamos agora aqui utilizar um pouco mais de tempo para explicar isso. Primeiro, mostrar aos discípulos de Jesus que diante da árdua tarefa de pregar a salvação em Cristo, de tal modo que aparentemente não ocorra a plena aceitação desta palavra por parte das pessoas, a palavra de Deus não volta vazia. E certamente produz a colheita de vidas de forma rica e abundante para o reino de Deus. Isaías, capítulo 55, versículos 10 e 11, diz assim a palavra do Senhor: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, assim também façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Você que é cristão, pregue a palavra. Fale sobre a salvação em Cristo Jesus. E esta palavra, ao ser lançada, certamente vai cair em terra boa. Como também na terra que tem espinhos, na terra que só tem pedra e ao longo do caminho. Mas também cairá em terra boa. E é ali que ela vai frutificar. E o reino dos céus vai se expandir cada vez mais de forma gloriosa. O outro propósito da parábola do semeador é mostrar o perigo de que a rejeição descuidada, negligente ou casual da palavra da salvação em Cristo, que é pregada, traz nefastas consequências, tipificada por uma condenação eterna, longe da comunhão com Deus.
Não rejeite a palavra do Senhor. Ouça e guarde no seu coração. Porque Jesus veio para salvar o pecador, a humanidade, de forma universal. Ou seja, todas as pessoas que reconhecem Jesus como Salvador e Senhor serão salvas e terão a vida eterna. Jesus também profere algumas advertências nesta parábola. E a primeira delas é que ele adverte aos ouvintes, dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Demonstrando então a todos que a pessoa não deve ouvir apenas com o ouvido a palavra de Deus, mas tem que abrir o seu coração, a sua alma, para acolher a verdade do reino dos céus. O arrependimento de pecados, salvação pela cruz de Cristo, vida eterna e vida feliz na terra. Ouça a palavra de Deus e internalize no seu coração. Outra advertência é que Jesus, ao ser indagado pelos seus discípulos sobre o significado desta parábola do semeador, ele disse: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos outros, porém, em parábolas, a fim de que vejam sem ver e ouçam sem entender. Neste contexto, então, o que Jesus está dizendo é que ele mostra que uma pessoa descobre os segredos do reino de Deus, especialmente o plano de salvação em Cristo Jesus, é pela graça de Deus, onde por meio do Espírito Santo as verdades divinas elas são reveladas em Jesus Cristo. É só assim que você pode ver e entrar no reino de Deus. Se nascer de novo, deixando o Espírito Santo trabalhar em sua vida. No ponto 3 do nosso estudo, nós vamos falar sobre a parábola da candeia. E Jesus, conforme registrado em Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17, ele diz assim: ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Nada há oculto que haja de manifestar-se, nem escondido, que não venha a ser conhecido e revelado. Jesus, quando fala agora esta parábola, ele está dizendo, ou seja, ele usa a luz como um elemento visível ao olho humano para tipificar a clareza e a transparência de qualquer ambiente, afugentando qualquer indício de treva e de escuridão na vida de uma pessoa. A luz do Evangelho de Cristo, que é Jesus, guia o cristão na escuridão deste mundo, iluminando o seu caminho, revelando a verdade como realmente ela é, pois no julgamento final da humanidade, todas as coisas que estão ocultas virão à luz e serão reveladas. No Salmo 119, versículo 105, diz assim a palavra do Senhor: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, que ilumina o caminho de todo e qualquer cristão. Jesus, conforme revelado no capítulo 8, versículo 18, ele diz: vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado.
Neste texto, Jesus também adverte que o cristão deve ouvir a palavra de Deus com extremo cuidado, porque quem busca de coração a Deus receberá mais fé, mais alegria, mais frutificação, mais comunhão e conhecimento de Deus. Porém, aquele que negligenciar e não ouvir com cuidado a palavra da salvação em Cristo Jesus, não poderá ter acesso às benesses e à plena comunhão com o Senhor. Então, observe aqui que tanto no sentido da advertência, ou seja, na parábola do semeador, como também nesta parábola da candeia, Jesus está dizendo da grande importância do ouvir a palavra atentamente, internalizar no seu coração, ou seja, guardar esses ensinamentos e praticar. Se arrependendo dos seus pecados, para ser perdoado e obter a salvação e vida eterna. No item 4 do nosso estudo, aí nós vamos falar sobre a família de Jesus. Na sequência da anunciação destas parábolas do semeador e da candeia, que fala de salvação, do plano de salvação, a família de Jesus, ou seja, sua mãe, Maria, e seus irmãos, parentes, consanguíneos, chegaram ao local onde Jesus ensinava, pois eles estavam preocupados com o seu bem-estar. Porém, não puderam abordá-lo, pois havia uma multidão no local, ficando inacessível à presença de Jesus. Ao ser informado que sua família estava lá fora, querendo vê-lo, Jesus disse que a sua família são aqueles que ouvem a sua palavra e a põem em prática. Isso está escrito em Lucas capítulo 8, versículos 19 a 21. O que Jesus quis ensinar com isso? Jesus, aproveitando a essência do ensinamento dado, tanto na parábola do semeador como na parábola da candeia sobre salvação, de modo nenhum ele desrespeitou a sua família, ou seja, o seu núcleo familiar, mãe e irmãos. De forma nenhuma ele menosprezou ou renegou a seus familiares. Mas ele aproveita este momento público para dizer que existe uma família espiritual e material no reino de Deus. E que para fazer parte desta família, que ele também faz parte, Jesus também é o nosso irmão, todo e qualquer ser humano deve ouvir e colocar em prática a palavra de Deus. Presta atenção, porque Jesus está falando contigo hoje. Ouvir a palavra de Deus. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Guarde, internalize os ensinamentos de Jesus para salvação e vida eterna. Grandes ensinamentos do Senhor. E no último item desse nosso estudo, nós vamos falar sobre curas e milagres de Jesus, porque Jesus tinha 3 pilares do seu ministério: a pregação do reino de Deus, o ensino da palavra do Senhor e o exercício ou a realização de curas e milagres para consolidar os seus ensinos. Não era para ter fama e nem aparecer, mas para
consolidar o que ele ensinava. Depois destes fatos ou destes ensinos, Jesus realiza as seguintes curas e milagres. E aqui eu vou falar rapidamente, porque você faz uma leitura, então, de Lucas capítulo 8, a partir do versículo de número 22 até o versículo 56. Aqui são registrados 4 eventos de curas e de milagres. E eu vou falar aqui rapidamente de cada uma delas. Fechando então nosso estudo. Primeiro ponto, Jesus acalma a tempestade. Jesus e os discípulos entram num barco para passar para o outro lado do mar da Galileia. Jesus adormece e uma grande tempestade com fortes ventanias e ondas altas começam a encher o barco de água, gerando o perigo de naufrágio. Os discípulos, embora experimentados com a atividade da pesca e da navegação, se apavoram com a situação e, despertando Jesus do sono, pedem ajuda ao Senhor, que prontamente se levanta e faz cessar os fortes ventos. Então ele acalma o mar e, por conseguinte, acaba com a tempestade. Jesus diz para seus discípulos: Onde está a vossa fé? E os discípulos dizem entre si: Quem é este que manda até nos ventos e nas ondas? E eles lhes obedecem. Jesus nos mostra nesta ação a sua autoridade, o seu poder sobre as leis da natureza. Mais especialmente, Jesus, ao salvar os seus discípulos de tão grande perigo, mostra para nós a sua compaixão em nos ajudar em nossas necessidades. Porém, Jesus adverte-os de que para eles, faltou a fé, indicando que, em meio a perigos e adversidades, precisamos da fé sobrenatural ativa, conservando em nosso ser a palavra do Senhor. Na sequência destes fatos, veio a admiração dos discípulos na indagação de quem é este que até a tempestade lhe obedece. E a resposta é que ninguém, somente Deus, tem o poder de controlar os ventos e os mares. Na sequência, Jesus cura o endemoniado. Isto está registrado em Lucas, capítulo 8, 26 ao 39. Jesus com os seus discípulos navega e chega à cidade de Gerasa, onde encontra um homem possesso de demônios. Desnudado, preso por grilhões e algemas para contê-lo em sua agressividade, e que este homem, vivia em sepulturas funerárias. Diante do Senhor Jesus, o homem se prostra e reconhece como o Filho do Altíssimo e pede que não lhe atormentes. Jesus pergunta ao homem qual era o nome dele, ao qual replicou: Legião, indicando que aquele homem estava sob a possessão de muitos demônios. E em seguida rogou a Jesus que não os mandasse para o abismo, que era o local, ou que é o local onde os espíritos malignos estão presos para serem lançados no lago de fogo e enxofre, o Geena. Os espíritos malignos mais vorazes estão presos no abismo para o grande dia do julgamento. E que permitisse a eles entrar numa manada de porcos que estava próximo. Jesus permitiu. E os demônios deixaram o homem e entraram na manada de porcos. Desceram ladeira abaixo, caindo no mar da Galileia, e se afogaram. Os homens que apacentavam os porcos viram o acontecido. Contaram tudo aos habitantes da cidade. E foram todos ao encontro de Jesus.
encontrando então um homem do qual havia saído os demônios, vestido e em perfeito juízo, significando então que ele estava são e salvo aos pés de Jesus. A população de Gerasa ficou com medo e pediu para Jesus sair da cidade. Porém, antes de sua saída, o homem liberto dos demônios pediu para ir com Jesus. Entretanto, sabe o que Jesus disse? Ordenou-lhe que contasse tudo o que Deus fez por ele. E assim, o homem, numa profunda transformação em seu ser, tornou-se um evangelista da palavra do Senhor naquela região de Gerasa. Jesus aqui mostra a sua autoridade e poder sobre os poderes do diabo. E o cristão que é consagrado ao Espírito Santo pode até ser influenciado e oprimido pelos espíritos malignos, mas nunca possuído pelos demônios, pois Satanás não pode habitar no templo que é ocupado verdadeiramente pelo Espírito Santo. Se o templo, que é o nosso corpo, já está ocupado pelo Espírito Santo, para Satanás é impossível ocupar este templo, se verdadeiramente sois do Espírito Santo. Em seguida, Jesus cura a hemorroísa, que é a mulher que estava com fluxo de sangue. Isso está registrado em Lucas capítulo 8, versículos 40 a 48. E nesse sentido, Jesus, a caminho da casa de Jairo, chefe da sinagoga, pois a filha deste, no caso Jairo, de mais ou menos 12 anos, ela estava à beira da morte. E era acompanhado por uma multidão que o apertava, de um lado e do outro, a ponto de sufocá-lo. Mas uma mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos e que ninguém pudera curar, apenas tocou nas vestes do Senhor Jesus. E instantaneamente o fluxo de sangue parou. A mulher foi curada. Jesus, sentindo que dele saíra virtude e poder, perguntou: quem me tocou? Pedro replica dizendo a ele como saberia quem lhe tocou, pois a multidão o comprimia de todos os lados. Jesus disse que alguém lhe tocara, pois sentira sair dele poder de cura. Então a mulher que havia tocado em Jesus e que foi instantaneamente curada, se apresenta diante do Senhor. E então Jesus diz para ela: minha filha, tua fé te salvou. Vá em paz. Muitas pessoas tocavam em Jesus naquele momento e nada acontecia. Mas uma mulher que demonstrou uma fé incomensurável, creu que se apenas tocasse no divino, receberia a cura motivada pela sua fé. Esta mulher, por causa da sua fé, não só teve seus pecados perdoados, como também foi liberta de uma doença que a escravizava, segregada do convívio social há 12 anos. Jesus não curou esta mulher a partir de sua ação voluntária, mas sentiu a fé sobrenatural de uma mulher em ação e liberou o poder da cura em resposta a uma ativa fé. Que Jesus sinta sair dele o poder para te curar, por meio da tua fé, do mesmo jeito desta mulher. Foi uma ação de uma fé sobrenatural ativa da parte dela. E Jesus sentiu e disse para ela: mulher, a tua fé
te salvou. Vá em paz. Esta mulher obteve a cura da enfermidade, a salvação e a paz com Deus, pela fé. E como quarto milagre de Jesus, ele ressuscita a filha de Jairo. Após a cura da mulher do fluxo de sangue, alguém da casa de Jairo chega para ele no caminho, né, e diz que sua filha morreu e que por isso não perturbasse mais o mestre. Jesus ouviu e disse para Jairo: não temas, crê somente e ela será salva. Jesus chega à casa de Jairo e só permite a entrada de Pedro, João e Tiago, bem como do pai e da mãe da menina. Havia grande choro das pessoas pela morte da menina. Então Jesus disse-lhes: não choreis. Ela não morreu, mas apenas dorme. As pessoas não creram nesta palavra, pois sabiam que a menina estava morta aos olhos humanos. Jesus tomou a mão da menina e ordenou: criança, levanta-te. A menina volta à vida e fica de pé. Em seguida, Jesus ordenou que provesse alimentos para a menina e que ninguém contasse o que acontecera. Jairo certamente viu a demonstração de fé e a cura da mulher do fluxo de sangue no caminho da sua casa. E mesmo diante da notícia da morte de sua filha, que para ele parecia que tudo havia terminado, Jesus disse para Jairo que tão somente cresce e sua filha seria curada. Nestes 4 acontecimentos de cura e milagres, nós podemos contemplar a importância do exercício da fé, sabendo que Jesus possui toda a autoridade e todo o poder sobre a natureza, sobre as doenças, sobre os espíritos malignos e sobre a morte. E para o Senhor não há nada impossível, porque para Deus não existe nada impossível. Do nosso estudo de hoje fica: ouvir a palavra atentamente, guardar no coração e praticar. Exercer a fé sobrenatural para ter poder sobre as doenças, sobre os espíritos malignos e até mesmo a morte. Porque a vida eterna é a nossa vitória sobre a morte. A morte de Jesus na cruz do Calvário foi a vitória, ou seja, venceu a morte física e espiritual. E assim chegamos ao final de mais um encontro Revelações da Bíblia. No próximo vídeo, no próximo estudo, nós vamos estudar o ministério de Jesus na Galiléia, a última parte, a parte 5. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus, nunca nossa. Até o nosso próximo encontro Revelações da Bíblia, se Deus permitir.